noite a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos, com a oportunidade de refletir. E hoje estaremos com uma roda de conversa, cujo tema central é paternidade, compromisso assumido com Deus. E o convidado de hoje, para estar expondo sobre o tema é o Alexandre Machado. Boa noite. Prazer estar aqui junto. Agradecemos, Alexandre, você ter aceitado o convite, para estar expondo de forma virtual, palestra virtual, um grande desafio para todos nós. Estamos muito felizes e meu agradecimento em nome da casa. Antes de iniciarmos, esse estudo, vamos fazer a nossa prece. Fechemos nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui em busca de conhecimento, reflexão, para que possamos conduzir esta nossa caminhada, para que possamos fazer escolhas melhores, para que possamos agir conforme os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, todo amparo para aqueles irmãos que ainda se encontram nos hospitais, pelas ruas, que eles possam ser amparados e acolhidos pelos irmãos na espiritualidade. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Esteja conosco, que assim seja. E para darmos início à introdução do estudo de hoje, nós estaremos colocando um vídeo. Falar do Dia dos Pais, ou mais especificamente da paternidade, é algo que para mim me traz um sentimento de muita gratidão. Porque quando eu olho para trás, mesmo sabendo que as relações no passado elas eram muito diferentes das relações de hoje, eu percebo que em mim existem muitas das coisas, muito daquilo que meu pai era. E eu entendo assim o quanto ele deixou e deixa em mim, e quanto que a minha vida tem um reflexo daquilo que de alguma forma ele deixou para mim. E quando eu olho para o presente e vejo meus filhos, eu me sinto imensamente feliz e compreendo a grandeza da paternidade, porque muitas das vezes quando nós somos filhos, nós não entendemos determinadas atitudes dos nossos pais, mas quando nós passamos a ser pais, nós compreendemos exatamente a maneira como eles agiam e por que eles agiam, sempre pensando no melhor para os seus filhos. Então eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, pelo pai que eu tive e pelo pai que eu tento ser. Primeiro eu queria agradecer pelo esse depoimento que eu estou dando sobre a alegria quando eu tive Gabriel, foi maravilhoso, entendeu? Foi uma alegria que eu não compreendia, que sempre eu perguntava às pessoas, qual é a maior felicidade que você teve na vida? E ele sempre falava, foi o nascimento do meu filho. E eu não entendia aquilo. Depois que nasceu o Gabriel, dia 26 de 88, 13h, eu vi aquela emoção que compreendi depois porque essa alegria maravilhosa de se tornar pai. E aqui também eu quero falar do meu pai, que eu nunca tive a oportunidade de falar do meu pai. Foi um homem excepcional, maravilhoso, que nos passou a tolerância, o perdão, a paciência, entendeu? Criou os outros filhos, trabalhando com afinco, no sacrifício, mas sempre batendo na tecla da paciência, do perdão, da tolerância, entendeu? E nos ensinando que o que eu precisar, ele sempre estaria do meu lado, mesmo de qualquer situação. Nunca me esqueço disso. Passei muitas situações difíceis, ele sempre dava do meu lado, entendeu? Tenho muita recordação, foi um pai maravilhoso, foi um exemplo para nós todos. É isso que eu quero falar, muito bom ter falado do meu pai nesse momento. Eu tenho certeza que ele está me ouvindo, uma eterna gratidão por ser seu filho, por ter convivido uns anos com ele.
Obrigado aí por esse depoimento. Bem, o que dizer do meu pai? Meu pai é um homem simples, de pouca instrução e muita sabedoria. Com ele, aprendi o que é honra e justiça. Aprendi que pai é para a vida toda e que filhos são presentes de Deus e, como tal, devem ser cuidados com zelo e dedicação. Que princípios fazem parte da personalidade e, assim como a identidade, pode nos servir de referência para toda uma vida. O que eu aprendi com meu pai foi a questão da honestidade, que mais vale a palavra de um homem do que um papel escrito. Que a gente deve sempre colocar a nossa mão aonde a gente alcança. Trabalhar firmemente, dignamente e sonhar as coisas que a gente possa fazer e cumprir com as promessas. Se a gente prometer uma coisa, a gente realizar. Não deixar pelo meio do caminho um trabalho que a gente começou. Sempre ir até o final. Isso é muito importante. A gente ser uma pessoa trabalhadora, assim como ele sempre foi. Esse foi o grande ensinamento que meu pai me deixou. O trabalho digno do homem e a honestidade. Oi, eu sou o Denison, pai da Pamela, e o que meu pai me ensinou foram valores de trabalho, procurar cada dia ser melhor do que foi antes, do que foi no dia de ontem, e também ele me ensinou a autossuficiência no sentido de você, vamos dizer assim, pondo em exemplos práticos, tudo que ele ia fazer em casa, ele me chamava e meu irmão, vem cá para aprender, porque a gente não sabe se você, quando crescer, vai ter dinheiro para pagar alguém para fazer. Então, vem cá aprender a fazer. Então, ensinou a gente a usar serrote, martelo, colher de pedreiro. O que fosse que ele fosse fazer, chamava e a gente estava junto ali com ele. Essa foi a lição que meu pai ensinou para a gente. Olá, tudo bom? Então, a gente sempre acaba aprendendo muitas coisas com as pessoas que estão à nossa volta. Mas com meu pai em especial, eu aprendi primeiro a gostar de música. Meu pai sempre ouviu muita música, então assim, desde quando nós éramos pequenininhos, ele sempre comprava aqueles LP, né? Antigamente era LP. Então, assim, ele sempre comprou muito disco infantil pra gente. Gibi, também aprendi a gostar de leitura também com o meu pai, que ele sempre comprava muito gibi. Eu tinha muito gibi, muito. E, assim, uma coisa que marca muito até hoje, né, é a questão de estar sempre querendo ajudar alguém, né? Sempre indo visitar uma pessoa, sempre tá disposta a ajudar alguém. Então, essas três coisas, assim, foram as três coisas que mais marcaram em mim, que eu consegui aprender com o meu pai. O que eu espero estar fazendo pelos meus filhos é estar contribuindo para que eles possam se tornar homens de bem, íntegros, dignos, bons pais de família, cristãos, homens que façam a diferença na sociedade. Eu aprendi muitas coisas boas com meu pai. Aprendi o valor do trabalho, a pontualidade, o cumprimento dos seus deveres, o cuidado e a preocupação com a sua família, enfim. E eu fiquei refletindo acerca do tema e talvez o ponto central disso tudo seja até maior do que a questão entre estar na condição de filho e na condição de pai. Porque essa, na verdade, muda para mim um pouco a questão do foco. Na questão de filho, eu acho que o olhar volta-se tanto para a gente no sentido das minhas próprias necessidades, o futuro que se vislumbra pela frente. E aquilo tudo parece que todo o cultivar de trabalho, seja dos pais ou o nosso próprio trabalho enquanto criança ou jovem, na percepção cabível de cada momento, se dá em torno desse crescimento, desse mundo que procura se construir e que vai nos convidando com o subsídio, o amor, o carinho desses pais.
que dependendo da faixa etária, eu acho que eu me via muito como aquele que tinha os pais cuidadores, mantenedores e que nos cercariam de todas as possibilidades para que os nossos voos saíssem. Na condição de pai, já trazendo uma questão da idade que chega, do olhar de vida que vai se agregando de outros valores, nós começamos a sair um pouco do foco do eu e passamos a adquirir, a transformar naquele foco do nós, onde agora você é aquele que ajuda a desenvolver as asas daqueles que chegaram na condição de filhos. Então, na comparação entre o antes e o hoje, nós talvez tenhamos aquele olhar de agora é o meu momento de fornecer com as minhas ferramentas os ideais que acredito para levar a construção de substratos para que eles, filhos hoje, possam também criar as suas próprias ferramentas no futuro. Então a condição observacional, eu diria exatamente essa, o momento em que a gente sai um pouco mais do centro e passa, ainda que estando no centro de decisões, no centro da organização do lar, mas com aquele olhar de ser um pai, um educador e principalmente trabalhando muitas questões como o egoísmo, como a prioridade do tempo, como aquilo que cabe. Antes de filhos você consegue fazer com que as coisas caibam numa mochila e vai. Com os filhos muitas coisas precisam ser repensadas. E o ponto alto... O que você achou das colocações feitas pelos nossos irmãos, pelas suas experiências, né, nesse âmbito da paternidade? O vídeo ele traz depoimentos bastante interessantes e que mostram a importância da vida do pai na vida de alguém, né? E também mostraram como é maravilhosa essa experiência de ser pai. É interessante como que cada um tem uma visão, né? E a absorção das relações, né, com seu pai, né, no âmbito doméstico também. Verdade. E para darmos início, né, eu gostaria já de fazer uma pergunta. Nós pedimos perguntas, né, e várias pessoas enviaram. Para início, vamos fazer a primeira pergunta. O que é ser pai? Pai é aquele que gera outro ser? Bem, ser pai não é apenas gerar biologicamente um filho. Vai além disso. É também cuidar dele, criá-lo, educá-lo, dando atenção, carinho, amor. Portanto, mais do que uma ligação genética, a paternidade ela envolve, sobretudo, uma ligação afetiva. Tanto que nós temos o caso dos filhos adotivos, que são gerados no coração dos pais. E, além disso, nós vemos diversas situações de vida e conhecemos casos em que outras pessoas assumem esse papel paternal na vida de alguém, seja um padrasto, um tio, um avô, um irmão mais velho, às vezes a própria mãe ou alguma outra mulher que ocupa um espaço importante na vida daquela pessoa. Então, transcende essa questão física, como muitas pessoas limitadamente pensam, imaginam. Podemos ir para outra? Sim. A segunda pergunta é: seria a paternidade um dos maiores compromissos do homem? Com toda certeza. A paternidade é uma verdadeira missão, conforme nós lemos na questão 582 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É um grande compromisso assumido com Deus, nosso Pai maior. Aliás, como diz o próprio tema desta roda de conversa, né? Paternidade, compromisso assumido com Deus. E Deus, ele colocou o filho sob a responsabilidade dos pais para que eles possam guiá-lo no caminho do bem.
Esse é o grande objetivo, né? A missão dos pais junto aos filhos. E, para facilitar essa tarefa, Deus, na sua infinita sabedoria, na providência divina, ele deu à criança uma organização, ou seja, um corpo físico frágil, delicado, tornando a criança mais favorável às influências externas, ou seja, a receber informações, conhecimentos, ensinamentos, orientações. Então, nós vemos a criança, né, com aquele ar de inocência, de candura, e isso ajuda até nesse processo de relacionamento afetivo com ela. Porque se o espírito que ali está encarnado, desde cedo, já se mostrasse com toda a sua personalidade, sua maneira de ser, decidido, realmente ficaria mais difícil essa aproximação, essa relação e até mesmo a tarefa educativa por parte dos pais. Então, nós vemos aí a sabedoria maravilhosa de Deus, que é o nosso Pai maior. Verdade. Vamos à terceira pergunta. O papel do pai tem menor importância que o da mãe? Ainda acrescenta aqui. E é apenas prover o sustento da família? Sempre rola, né? Sempre rola, né? Esses questionamentos sobre, né? Ah, porque para a mãe tem isso, para o pai não tem, aquele ciúminho, né? É verdade. Mas poderíamos dizer que de modo nenhum existe essa diferença de importância, ou não deveria existir, porque assim como o pai ele tem 50% de participação na geração de um filho, é meio a meio, né, com a mãe, ele é tão responsável por esse filho quanto a mãe. E é preciso que nós pais estejamos imbuídos dessa responsabilidade. A mãe, através do seu grande afeto, ela costuma ter um papel integrador na família, né? Aquela que cerca todos de afeto e une um, outro. Muitas vezes tem mais facilidade de mediar os conflitos e realmente essa aproximação, essa união dos membros da família. Já o pai, ele acaba sendo socialmente visto como o chefe da família, né? A quem cabe exercer uma maior autoridade sobre os filhos. Mas, felizmente, graças a Deus, a sociedade, como tudo no universo, está sujeita à lei do progresso. Então, essa visão tradicional, mais rígida, desses papéis sociais está mudando cada vez mais. Atualmente, há uma melhor compreensão disso daí. E o Espiritismo ajuda nesse processo, né? A compreendermos que o pai ele também precisa estabelecer uma relação afetiva com os filhos, transcendendo essa função historicamente construída de mero provedor da família, e que vem do patriarcalismo, né? Das sociedades patriarcais, essa visão, né? É o homem da casa, é o chefe da casa, da família, é o provedor. Não, vai muito além disso. Ser pai é muito mais do que simplesmente prover o sustento da família. Só que aí vem uma outra questão, né? Porque mediante isso que dissemos anteriormente, de repente a gente fica a pensar, mas se a importância do pai é ou deveria ser igual à da mãe, por que na nossa sociedade não é usada quanto à maternidade? E isso fica, muitas vezes, remoendo na nossa mente, na nossa cabeça. Quantos de nós pais não nos questionamos sobre isso em muitos momentos, né, da nossa vida? Nós percebemos isso, por exemplo, na diferença entre a comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais, sobretudo nas escolas. Deixando de lado, abstraindo a questão da data comercial, enfim,
mas o fato de haver uma diferença, e muitas vezes uma diferença grande, na forma de comemorar, na forma de homenagear que a sociedade coloca. E na escola percebe-se muito isso, né? Mas a gente refletindo melhor sobre isso, mais detidamente, mais profundamente, somos obrigados a reconhecer que se as mães acabam ocupando um espaço social bem maior que os pais, é porque, infelizmente, nós, pais, que precisamos dar o braço a torcer, como se diz, muitas vezes estamos deixando de ocupar o nosso espaço na vida dos nossos filhos. Talvez a escola ela comemore o Dia das Mães em grande estilo e no Dia dos Pais apenas mande uma lembrancinha simples pela criança, por quase não ver os pais presentes na escola, comparecendo às reuniões de responsáveis, acompanhando a vida escolar dos seus filhos. E assim, como é que podem ter certeza de que esses pais teriam tempo de comparecerem à escola para serem homenageados? Então, precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade nesse processo, nessa situação. Por mais que muitas vezes nos doa reconhecer e admitir isso. E como dizia um comercial que ficou bem conhecido na década de 80, né? Tinha o slogan: não basta ser pai, tem que participar. E o que é uma grande verdade, porque nos mostra a necessidade da participação constante e efetiva do pai na vida familiar, no dia a dia da família, sobretudo no desenvolvimento dos filhos, e em todos os sentidos. Desenvolvimento físico, cognitivo, né, intelectual, psicológico, emocional, social, moral e espiritual. Então, é isso. E pegando, né, esse gancho, né, da questão espiritual, né, nós sabemos que também a responsabilidade antes do espírito reencarnar é assumida tanto pelo pai e a mãe, né? Então, só por esse motivo, né, já por aí nós já entendemos que não existe uma questão de quem é mais importante. Os dois têm a sua devida importância e participação, além do compromisso espiritual assumido com esse ser que é recebido por eles aqui, né? Encarna aqui com eles. Exatamente. E o mesmo grau de responsabilidade perante justamente. Isso aí por isso que é tão importante, é tão linda a forma como o Espiritismo traz esse esclarecimento, porque nós conseguimos levar, né, do entendimento que o Espiritismo traz para a nossa vida social, entendendo que não existe essa diferença, né? Não nos cabe essa diferença de enxergar que existe mais ou menos importância. Todo mundo, né? O filho é dos pais, né? Não é de um ou de outro, é dos pais. A responsabilidade é de ambos. E o Espiritismo é muito claro na colocação que faz sobre isso, né? Verdade. Então, vamos seguir para a próxima pergunta. O que é preciso para ser um bom pai? E aí, essa pergunta aí né? Vamos lá, o que você tem a dizer, Alexandre? Embora não tenhamos uma receita de bolo, uma fórmula mágica, mas nós temos algumas informações e orientações que podem nos ajudar nesse sentido de queremos realmente nos tornarmos bons pais. Por exemplo, no livro A Vida em Família, Rodolfo Caligares, ele destaca a necessidade da autoridade legítima por parte do pai, através da qual ele vai ajudar o filho a crescer e amadurecer, para poder ter autonomia, ou seja, liberdade com responsabilidade, né? Podendo conquistar isso daí, essa liberdade responsável. E desse modo, o pai ele acaba ajudando o filho a desenvolver as suas potencialidades, que muitas vezes estão lá latentes, adormecidas,
precisando desse trabalho educativo, mas, ao mesmo tempo, com cuidado, a preocupação de respeitar as suas limitações. E essa verdadeira autoridade a que se refere Caligares, ela tem a ver com a força moral que o pai deve ter sobre o filho, e que é baseada na admiração e no respeito, pelo filho conseguir enxergar no pai um exemplo a ser seguido. E, segundo Caligares, isso acaba sendo uma consequência natural das qualidades paternas, qualidades que o pai deve ter, deve envolver, e algumas delas são por ele no livro, como, por exemplo, ser autêntico, justo, educador, coerente, afetivo, compreensivo, conciliador, presente, aberto, e também ter serenidade, firmeza, estabilidade emocional, maturidade, por aí vai. Então, vemos que realmente é um grande desafio, porque são muitas qualidades, muitas virtudes a serem conquistadas. Mas olha que maravilha, porque quando nós conseguimos adquirir essas qualidades e nos tornamos bons pais, nós estamos, ao mesmo tempo, favorecendo, empreendendo o nosso processo evolutivo. Então, 2 em 1, olha que maravilha, que vantagem maravilhosa. Não, e também, assim, muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas são tantas qualidades, tantas coisas em que eu tenho que me modificar para ser um bom pai, mas é tudo um processo, né? Nós temos que começar de algum lugar. Isso é tanto para um pai quanto para a mãe, para nós como seres humanos, né? Bom, então vamos para a 5ª pergunta. Qual a melhor forma de educar os filhos? Essa é bem difícil. Se tivesse uma receita de bolo, ia ser maravilhosa, né? Que ia ajudar muito a todos nós. Olha, embora não tenha essa coisa de receita de bolo ou fórmula mágica, como dissemos anteriormente, mas, sem dúvida, podemos afirmar categoricamente que é através do exemplo. É isso que nós aprendemos através da doutrina espírita. Tem uma frase, né, que diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. E esse foi o método utilizado por Jesus na sua pedagogia, a pedagogia do exemplo. Jesus, ele arrastou multidões porque exemplificou cada uma das suas lições. E nós precisamos ter Jesus como nosso guia e modelo, inclusive na nossa relação com os outros, inclusive na relação entre pai e filho. Então, é o exemplo. E, a respeito disso, foi realizada uma pesquisa há alguns anos com jovens norte-americanos sobre a eficiência do modo como eles eram educados pelos pais. E bastante interessante o resultado dessa pesquisa realizada por pedagogos, psicólogos. Porque aqueles jovens cujos pais ensinavam algo, mas faziam justamente o contrário, disseram não dá muita importância ao que os pais falavam. É como se diz popularmente, entrava por aqui, saía por aqui. Né? Não davam muito ouvidos. Já os jovens cujos pais agiam conforme o que ensinavam, esses jovens afirmaram que procuravam realmente seguir as orientações de seus pais. Portanto, a gente percebe que é preciso que os pais ensinamentos e valores ético-morais que são transmitidos aos filhos. Aquela velha filosofia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ela está ultrapassada. Pois é, mas ela está ultrapassada e já dá muito. E tem se mostrado cada vez mais eficiente nesse processo educativo dos filhos. Por isso,
nós podemos realmente afirmar que, na verdade, o exemplo ele não é o melhor meio de educar. Na verdade, o exemplo é o único meio de efetivamente se educar quem quer que seja, sobretudo os filhos. Calma aí, que eu esqueci um negócio. Eu ia até falar sobre essa sua última colocação aí, sobre faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Que sempre foi muito usado, né? Não só por pais, mas com mães também, os pais de forma em geral, né? E o espiritismo ele esclarece, né? Não existe, nós somos espíritos reencarnacionistas, não existe essa questão de hierarquia no mundo espiritual de que você é mais velho ou mais novo, né? Cada um tem a sua caminhada evolutiva, né? Então, assim, essa questão de que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, assim, não existe muito essa questão de eu sou sua mãe, sou seu pai, né? Todos nós temos que buscar a evolução, a nossa caminhada aqui mesmo, né? Então. E a gente vê, né, Cristiana, a incoerência realmente, né, nesse tipo de atitude, né? É aquele clássico exemplo, né, do pai que fala para o filho dizer para o vendedor que liga cobrando alguma coisa que não está em casa. Ou seja, estimula o filho, orienta o filho a mentir. Mas que numa outra situação em que o filho mente por um interesse próprio, é severamente punido, castigado. Então, na cabeça do filho, isso vai gerar um conflito, inclusive, né? Afinal, mentir é certo ou não é? Eu posso ou não posso mentir? Ou só o adulto é que pode? Enfim, como é que fica isso? Ou eu só posso mentir quando meus pais disserem para mentir? Então, realmente acaba dificultando e atrapalhando esse processo educativo dos filhos. E é uma grande responsabilidade nossa. E só para reforçar um pouco a última fala, né, que eu falei, que não existe essa questão de faço o que eu faço. Não, nós não estamos estimulando que os filhos não obedeçam aos pais, não é isso. Vou deixar bem claro aqui, né, porque de repente pode haver um entendimento equivocado. Nós não estamos falando que o filho não deva obediência aos seus pais, mas sim, né, que nós estamos encaminhado individual, mas que, claro que se todos nós estivermos com esforços para nos modificar, vamos estar ajudando o outro, né? Porque servimos de exemplo. Hoje, no papel de pais, estamos servindo de exemplo para aqueles que estão, né, à nossa tutela, que no futuro optarão ou não por essa missão também, né? Foi bom você colocar isso, né? Porque fica esse alerta, claro, para os filhos, né? Que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E logo o primeiro item desse capítulo é piedade filial, em que Allan Kardec ele fala desse respeito que os filhos devem aos pais, da obediência que eles lhes devem. É claro que os filhos precisam entender que nós, pais, não somos criaturas perfeitas. Temos nossas falhas, nossos erros. E, por isso, eles devem aproveitar aquilo que nós temos de melhor, que oferecemos de melhor em termos de ensinamentos ou de atitudes. E, de repente, nem tudo o que os pais fazem necessariamente deve ser copiado, deve ser seguido. É preciso que eles vão desenvolvendo também esse discernimento. E quando os filhos eles participam do processo de evangelização espírita, infanto-juvenil, facilita nesse processo também de entenderem e discernirem melhor o certo do errado e conseguirem ver os pais como criaturas também em processo evolutivo com eles. Estamos todos ainda em processo. Sim. Vamos então seguir para a próxima pergunta. Os pais
tem algum tipo de responsabilidade quando os filhos se marginalizam? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque muitas vezes isso nos causa uma aflição enquanto pais. De o filho cair na marginalidade ou em qualquer outra situação, né, do mal, né, de estar seguindo o caminho do mal, e a nossa responsabilidade em relação a isso. E na questão 583 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, eles informam a Kardec que os pais, eles não são responsáveis pelo desvio de um filho que decide seguir o caminho do mal, mesmo tendo recebido dos pais todos os devidos cuidados e orientações. Mas, no caso, os pais fizeram a sua parte, deram toda a orientação, procuraram orientá-lo no bem, dar bons exemplos, e ainda assim, no uso do livre-arbítrio, mau uso do livre-arbítrio, o filho decide realmente seguir o caminho do mal. E, nesse caso, os pais têm aí uma tarefa árdua, um grande desafio, que é o de procurar auxiliar o filho a retornar ao caminho reto, que é o caminho do bem. E, se eles obtiverem êxito nessa tarefa, de conseguirem fazer o filho voltar para o caminho do bem, eles vão ter grande mérito nisso. Agora, por outro lado, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós recebemos o alerta de que há muitos pais que estão mais preocupados em cuidar dos seus interesses pessoais do que em formar o caráter do seu filho através da educação. E, com isso, eles deixam de combater as más tendências dele, que às vezes se manifestam desde cedo. E aí, seja por fraqueza ou por indiferença, permitem que no coração do filho se desenvolvam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e tantas outras imperfeições. E aí, se o filho vier a cair, a falir por responsabilidade dos pais, eles suportarão os desgostos resultantes dessa queda e compartilharão dos sofrimentos do filho na vida espiritual, por não terem feito o melhor possível para que ele avançasse no caminho do bem. Então, nós temos aí duas situações distintas. É preciso realmente se analisar, se ver se os pais contribuíram ou não com aquele processo. Porque, muitas vezes, não houve estímulo dos pais para que o filho praticasse o mal, seguisse o caminho do mal. Mas, às vezes, os pais podem colaborar com a sua omissão. Muitas vezes, de se omitir de realmente alertar o filho de que aquele caminho que ele está tomando, de repente, não é o melhor e quais podem ser as consequências, de que aquele tipo de atitude pode lhe trazer prejuízos na sua vida. Então, é preciso parar e realmente pensar sobre isso. E essa questão, né, de estar atento à educação dos filhos, isso aí se faz desde cedo, né, Alexandre? Porque nós sabemos que quando nós recebemos a criança, né, um serzinho tão pequeno, a gente sabe que ali já se encontra um espírito que já vem caminhando há algum tempo. Então, muitas vezes, como pais, nós não nos atentamos a certas situações que ocorrem até na infância mesmo da criança, onde ela tem comportamentos, às vezes até agressivos, ou que já demonstrem um pouco, né, do que tem que ser trabalhado, né? Então, cabe aí também a responsabilidade dos pais estarem atentos e buscarem estar orientando os filhos, porque com essa coisa, às vezes, de agradar, né, de acolher e tal, acabamos passando a mão na cabeça. Ah, não, é coisa de criança. E não é bem assim, né? Temos que olhar para aquele ser como um espírito em processo, em busca de melhoria moral, né? E uma coisa, um fenômeno que tem acontecido muito
e para o qual, por exemplo, o Rossando Klint, ele alerta bastante a nós pais, é a questão de, muitas vezes, nós cairmos numa atitude super protetora com relação aos filhos, querendo impedir que os filhos se frustrem. Meu filho ele não pode sofrer. Meu filho não pode passar por uma decepção. Não pode deixar de ter determinada coisa. Porque como é que ele vai ficar perante os amigos dele? E, com isso, nós vamos impedindo e dificultando o crescimento, o amadurecimento dos nossos filhos. Porque quando nós passamos por situações de decepção, de frustração, nós tiramos daí lições, às vezes amargas lições, mas lições que podem ser muito importantes e úteis na nossa experiência reencarnatória, evolutiva. E por que nós vamos tirar isso dos nossos filhos? É claro que a intenção dos pais é boa, é de querer proteger, cuidar, mas é o cuidado, a proteção excessiva. E aí acaba se tornando prejudicial, acaba dando um efeito contrário. Em vez de ajudarmos, nesse caso, nós estaremos prejudicando realmente os nossos filhos. Então, fica aí o alerta. E agora vamos para a próxima pergunta, Alexandre. Como encarar a situação de um pai que abandona o seu filho? Esse é um tema muito discutido, né, nos últimos tempos, embora a gente saiba que não é uma realidade total, né, de todos os pais, mas a gente sabe que ainda, infelizmente, acontece muito, né, Alexandre? Sim, é uma situação delicada, né, em que, infelizmente, esse companheiro, na condição de pai, ele está falindo em sua maior missão, né? E assumindo para si mesmo uma tremenda responsabilidade, com graves consequências futuras perante a lei de causa e efeito que nós estudamos, através, né, da reencarnação. Mas não nos cabe julgar nem condenar ninguém, isso é importante frisar, deixar claro. Temos que deixar isso por conta da justiça divina. A cada um segundo suas obras, como disse Jesus, lá no Evangelho de Mateus. E mais cedo ou mais tarde, a sua própria consciência deverá cobrá-lo por ter negligenciado esse nobre e sublime compromisso assumido com Deus. E então, ele mesmo poderá pedir ao nosso Pai Celestial de infinito amor, bondade e misericórdia que lhe conceda uma nova oportunidade redentora através da reencarnação. Felizmente, somos reencarnacionistas e temos essa visão da nova oportunidade, do recomeço. É claro que o ideal é evitarmos cometer certos erros, para não precisar recomeçar, porque esse recomeço, muitas vezes, ele é em condições mais difíceis do que na atual existência. Agora, quanto ao filho abandonado, por maior e mais difícil que seja a sua situação, e nós compreendemos que realmente mas conforme as lições de Jesus e do seu Evangelho, ele deve se esforçar bastante por exercitar o perdão que é necessário e evitar a todo custo cultivar, alimentar pensamentos e sentimentos negativos, seja de mágoa, ressentimento, rancor, raiva, ódio ou qualquer outro do tipo, porque eles trarão diversos prejuízos, não apenas para o pai ausente, mas, sobretudo, para ele mesmo, para esse filho, né, que foi por qualquer motivo que seja, tenha sido abandonado. E seguir elaborando o necessário perdão, pode ser que o filho, inclusive, abra um espaço psicoemocional para que outra pessoa possa ocupar essa lacuna afetiva que ficou na sua vida. Mas, para isso,
ele precisa elaborar esse perdão, porque senão muitas vezes ele fica preso naquele sentimento negativo em relação ao pai e não consegue enxergar que na sua vida de relação, de repente, há pessoas que podem, ainda que parcialmente, suprir de alguma forma algo dessa carência. Agora, tem uma outra questão aí também, que nós precisamos ampliar a nossa visão sobre essa questão do abandono, considerando não apenas como um processo de ausência física voluntária, porque a gente só pensa nesse abandono, né? Naquele que voluntariamente não assumiu, foi embora, largou a mulher lá grávida, depois de um tempo, né, abandonou o lar, enfim, fisicamente, por vontade própria. Mas precisamos enxergar também o processo de abandono na ausência social e afetiva. E esse processo ele é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Porque, nesse sentido, nós, lamentavelmente, vamos encontrar por aí muitos filhos que se tornam órfãos de pais vivos, com quem muitas vezes residem na mesma casa, debaixo do mesmo teto, sem, contudo, conseguirem formar um lar de verdade, conforme nos alerta o Espírito Joana de Ângeles, quando estabelece claramente essa diferença entre casa, que é a edificação material, paredes, tijolos, os móveis, e lar, que é a ambiência que se forma através dos sentimentos que unem os membros daquela família. Só para complementar também aí a sua colocação, né? Que, na verdade, nós não estamos aqui para julgar, né? Mas a gente sabe que, muitas das vezes, o arrependimento por essa atitude, né, de abandono, muitas vezes chega na própria encarnação mesmo, atual reencarnação, né? Porque, diante de algumas situações, o pai não enxerga pode não estar enxergando a sua ausência, às vezes não é nem intencional, não enxerga pelos compromissos e tal, e aí mais lá na frente, onde vê o seu filho se afastando, não entende, é reflexo de um passado onde houve ausência, abandono, né, de alguma forma, né, Alexandre? E é interessante isso que você está colocando, Cristiana, porque nesse caso, quando há o arrependimento da parte desse pai ausente, junto com esse arrependimento deve vir o processo de reparação do equívoco cometido. Porque nunca é tarde para buscarmos corrigir nossos erros, nossas falhas. Então, a partir do momento em que esse pai se conscientiza de que tomou uma atitude equivocada ao abandonar, seja a família, o lar como um todo, ou mais especificamente o filho ou os filhos, ele deve ser imbuído e tomado de humildade e de coragem moral para buscar essa família, buscar esse filho e procurar realmente reatar esses laços familiares que, num dado momento, por algum motivo, foram rompidos. Não é preciso aguardar uma próxima reencarnação, uma próxima existência para corrigir, consertar certas situações que podem ser corrigidas aqui e agora. Como o dizer evangélico de Jesus, enquanto estás com ele a caminho, enquanto a gente está junto aqui, reencarnado na mesma existência corporal. E mais uma observação, né? Me veio aqui em mente a frase, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Então, aqui vai um recado para os filhos, né? Que se sentem ou foram, né, de alguma forma abandonados, e principalmente tendo conhecimento, né, cristão, conhecimento da doutrina, de que a nossa responsabilidade
em não nos aprisionar com mágoas, embora seja muito difícil ainda, a gente compreende que é muito difícil, mas que nós possamos nos libertar, né? É um desafio, que nós possamos nos libertar, porque a nós foi dado o conhecimento, né? E nem sempre o outro tem o mesmo conhecimento que nós. Não é uma justificativa pelos erros, né? Não é uma justificativa. Mas nós, quanto ao conhecimento que nós temos, nós podemos escolher o que nós queremos levar. Se nós iremos querer semear mágoas e nos mantermos presos àquele sentimento ruim, negativo, durante uma existência, ou se iremos trabalhar, né, essa questão em nós e continuarmos caminhando, né? Porque todos nós seremos cobrados pelos nossos atos, né? Então, o melhor que os filhos, né, no caso, podem fazer é seguir o seu caminho, né? E aguardar que no momento certo todos nós iremos evoluir, todos nós teremos encontro ao conhecimento, e a venda que nos cega para muitas atitudes ainda egoístas vai ser retirada e poderemos estar caminhando juntos novamente. Verdade. E tendo em mente, né, que o perdão ele é duplamente libertador, porque ele é libertador não apenas para aquele que é perdoado, mas também, e muitas vezes, sobretudo, para aquele que perdoa, que libera o perdão, porque ele se liberta desses sentimentos negativos que, muitas vezes, prejudicam o nosso próprio processo evolutivo, a nossa caminhada. E também, Alexandre, existem casos de filhos que, depois de um tempo, reencontram, né? Tem o retorno dos pais, ou o pai se arrepende, ou então existem casos de filhos que se desencontraram, né, dos seus pais e logo depois reencontram. Então, quer dizer, se existir a oportunidade de reescrever essa história, por que não, né, tentar deixar as mágoas de lado, os rancores, todo o sentimento negativo e buscar, a partir daquele momento, escrever uma nova história, né? E nesse caso, se Deus quiser, e Deus com certeza quer, porque Ele quer sempre o melhor, e Ele quer sempre que o amor ele possa imperar nas situações, reescrever essa história que, de repente, começou de forma triste, mas que poderá ter um final feliz e emocionante. Como nós vemos em reportagens e ficamos muito contentes. Verdade. Então, vamos seguindo para a nossa última pergunta, né? Para finalizarmos, depois de tudo que foi conversado aqui hoje, né? Maravilhoso está sendo essa reflexão. Então, é sempre tão atual, né, Alexandre? Porque as pessoas às vezes acham assim, de novo, falar sobre isso, sobre determinados assuntos, mas não, a gente está sempre aprendendo, né? E é um tema, assim como muitos outros, muito importante. Como fica a responsabilidade dos pais espíritas? Olha, fala aí, Alexandre. É interessante que você, né, citou, lembrou aí na questão anterior de uma frase que nós também nos lembramos, e que está no Evangelho de Lucas, né? Essa afirmação de Jesus: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. E, portanto, considerando-se que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento, só por aí nós já podemos dimensionar a nossa grande responsabilidade enquanto pais espíritas. Porque através do conhecimento que adquirimos pelo estudo do Espiritismo, nós temos a possibilidade de oferecermos aos nossos filhos uma educação genuinamente espírita, baseada na doutrina espírita, coerente com os princípios espíritas. E, inclusive,
nós vamos encontrar uma literatura espírita vasta, especificamente sobre esse assunto, sobre a questão da educação à luz do espiritismo. Olha que maravilha nós temos essas ferramentas úteis à nossa mão, livros, textos, artigos espíritas falando especificamente sobre educação numa visão espírita, nos ajudando nesse processo de conduzirmos melhor os nossos filhos. E nós sabemos que os nossos filhos, eles são espíritos imortais, que estão reencarnados para darem prosseguimento ao seu processo evolutivo, para o qual nós devemos contribuir com os nossos melhores esforços. Inclusive, de modo geral, esse é um compromisso que nós realmente assumimos com Deus antes mesmo de reencarnarmos, ainda no plano espiritual, quando estávamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório. E essa enorme responsabilidade nossa, ela está muito bem expressa no seguinte trecho de uma mensagem profunda do Espírito Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Depois recomendo a leitura integral da mensagem, que é uma mensagem longa, mas muito importante para nós pais. Agostinho diz o seguinte, ele se dirige diretamente a nós, pais espíritas, dizendo: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Portanto, queridos pais, que nós tenhamos a consciência nossos filhos, em verdade, são nossos, eles não nos pertencem, não são propriedade nossa, como muitas vezes equivocadamente pensamos, mas são tão somente sublimes e preciosos empréstimos de Deus e dos quais nós teremos que prestar contas após desencarnarmos e retornarmos à vida espiritual. É muita responsabilidade, né? Verdade. É para isso que é tão importante, né, a nossa busca incessante por conhecimento, né, para que possamos ter base para levar, para nos transformar e levar tudo isso também para os nossos filhos, né, seja um pai, seja uma mãe, né? Alexandre, queria te agradecer. Forma muito coerente, né, Cristiana? De que adianta adquirirmos todo um conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece e darmos aos nossos filhos, por exemplo, uma educação materialista que supervaloriza os bens materiais acima dos bens espirituais, dos valores morais. Então, precisamos refletir realmente sobre isso. Foi muito bom estar refletindo sobre tudo isso, né? Um assunto que sempre vai estar nos rodeando. E queria te agradecer, Alexandre, mais uma vez por ter aceitado o convite. Espero que... Nós é que agradecemos a oportunidade bendita. Espero que seja a primeira de muitas, né? Que nós possamos sempre
possamos estar em outras rodas de conversa, porque é sempre muito bom compartilhar conhecimento, refletir, né? Ainda mais com amigos. Aproveitar e pedir ao pessoal que não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, porque com certeza essa mensagem vai ser muito útil a alguém que está precisando refletir sobre o assunto, seja um pai, seja um filho, né? E para finalizar, eu gostaria de te pedir, Alexandre, se você poderia fazer a nossa prece final. Com certeza. Então, nesse momento, elevemos o pensamento a Deus, esse Pai tão querido, tão amoroso para com todos os seus filhos. Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita que nos concedeste de estarmos conversando, refletindo sobre esse assunto tão importante que é a paternidade. E que o Senhor possa abençoar todos os pais da humanidade, para que cada um deles possa estar imbuído, consciente da sua tremenda responsabilidade, de juntamente com as mães, em parceria, conduzirem esses espíritos reencarnados na condição de filhos no caminho do bem, rumo à perfeição e à verdadeira felicidade. Graças a ti, Senhor. Boa noite, muita paz a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Ei, você, não vai embora não. Fica aqui mais um pouquinho. Ainda tem alguns vídeos para que vocês também possam ver. Papai Masamitsu, gratidão. Por escolher a mamãe Rosinelli para ser a sua esposa e ser a mãe dos seus filhos. Por sempre brincar comigo e com os meus irmãos. Por todas as vezes que eu tinha pesadelo, deixar eu dormir com a mamãe no seu lugar e redormir na minha cama. Por me levar para a escola na garupa da sua bicicleta. Por me levar para fazer muitas provas de vestibular. Por me acompanhar de Santa Cruz até a Tijuca, em tardes de domingo, até o apartamento onde eu passava a semana com o tio Alberto, tia Vera e os meus primos, carregando a bolsa com minhas roupas limpas, enquanto eu carregava uma mochila com livros e cadernos. Tudo isso de trem e ônibus. Tudo isso para eu estudar na UERJ. Por estar em todas as minhas formaturas. Por entrar de braço dado comigo no shopping Itaguaí, onde ficava o cartório em que Alexandre me aguardava para casar. Por tudo isso, Pai, e por muito mais coisas, eu te amo e te sou muito grata. Então, com o meu pai, eu aprendi bastante coisa. Mesmo com o jeito duro dele de ser, de às vezes ensinar, comigo ele sempre foi muito bobão, entre aspas. Porque ele sempre teve um carinho enorme por mim. Eu aprendi a ser perseverante, a não desistir fácil das coisas que eu quero, sempre arrumar um caminho diferente para conseguir, né, para alcançar os meus objetivos. E aprendi a ter paciência. Uma grande coisa que aconteceu é ter paciência. Uma das minhas bandas favoritas eu conheci por causa do meu pai, devido ao gosto dele quando eu reclamava. E eu sou grata até hoje, né, por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele vive fazendo, mesmo com os erros que ele comete às vezes, porque ninguém é perfeito. Eu também erro muito. Ele tá sempre buscando o melhor pra mim, pra nossa família, o que ele julga ser melhor.
Temos opiniões diferentes, às vezes a gente se bica, não bate as opiniões, mas no final o amor prevalece. Somos uma família. Com certeza eu aprendi muita coisa com meu pai. Vou falar aqui as que vieram na minha cabeça agora. Acho que primeiramente ele me ensinou a sentir empatia pelas pessoas. Me ensinou que o mundo vai muito além do meu umbigo. Ele me ensinou a valorizar o estudo. Com certeza essa foi a que eu mais demorei a aprender, mas acho que eu finalmente entendi. E por último, e acho que o mais importante, ele me ensinou a ter responsabilidade pelos meus atos. Ele me ensinou que se eu tenho peito para fazer algo, eu tenho que ter também para arcar com as consequências desse ato. É isso. Então, coisas que eu aprendi com meu pai. Aprendi a honrar tudo que a gente faz e o que a gente fala. Aprendi bastante sobre cumprimento de horário. E aprendi também que a gente deve sempre fazer o certo, a coisa certa, porque por mais que a gente não esteja vendo, tem sempre alguém nos observando. Obrigado, papai, por me ensinar a andar de bicicleta, patins, de me ensinar no meu primeiro aninho. Obrigado por me ensinar a andar. Obrigado por... Você é muito legal, me ensinou por de tudo. Você me ensinou a fazer pão com manteiga, me ensinou a fazer suco, me ensinou a fazer o bem. Obrigada. Boa tarde. O que eu aprendi com meu pai? Eu aprendi que a respeitar os outros, principalmente as mulheres, a abaixar a cabeça também, para poder escutar. Aprendi a amar o próximo, a si mesmo também com meu pai. Me ensinou bastante isso. E me ensinou sempre a ser forte também. Apesar de todas as dificuldades, essas coisas, me ensinou sempre a ser forte. Acho que é muita coisa pra falar, entende? Que eu aprendi com ele. É muito curto aqui e eu nunca conseguiria, na verdade, nem se o vídeo fosse imensamente longo, descrever todas as suas virtudes, descrever a pessoa maravilhosa que você é e toda a gratidão e o amor que eu sinto por você. Eu quero que você saiba que tanto eu quanto o Caio, eu acho que todas as pessoas que te conhecem te amam muito, são muito gratos por ter você por perto, porque você é uma pessoa maravilhosa, você tem virtudes incríveis, você é bondoso, você é uma pessoa muito generosa e muito honesta, e isso serve como exemplo. E na verdade, eu não posso falar pelos outros, mas eu tomo muito isso como exemplo para mim. Você é um espelho para mim, você é um exemplo. E eu queria agradecer por todas as coisas que você já fez por mim e pela pessoa que você é, que é incrível. Eu te desejo toda a felicidade. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Bem, meu nome é Andrei, sou filho do Antônio aqui do CELC, trabalhador aqui do CELC, e pedindo pra gente gravar uma palavrinha sobre ele, comemoração agora pro Dia dos Pais. Bom, meu pai é uma presença incontornável na minha vida e devo tudo de quem eu sou hoje, o pouco que eu conquistei, devo a presença dele, e espero que se eu tiver filhos algum dia, espero ser um exemplo tão bom para eles quanto meu pai foi para mim, sabendo que isso é uma missão impossível. Oi, meu nome é Rodrigo, também filho do Antônio. Algo que eu realmente admiro de meu pai é a grande honestidade dele. Inflexível, mas eu admiro muito. Ele também é muito carinhoso e atencioso com a nossa família e faz de tudo por ela. Ele é alguém que eu amo muito. O que eu aprendi com meu pai foi a ter paciência com todo mundo, independente de como ela seja ou haja, a me preocupar com as pessoas, a ser humilde e caridoso, a também me abrir com aquelas pessoas que eu realmente confio e
e que vão me ouvir, e também nunca guardar mágoas no coração. E uma das coisas mais importantes também é a saber fazer amizades verdadeiras. Aquelas amizades que eu vou poder contar daqui a 20 anos ou pela minha vida inteira, até eu ficar velha. E eu agradeço até hoje a ele por causa disso. É isso.